Boa tarde, boa noite, a gente não sabe mais que hora que a gente fica, né? Santo Tech Podcast, mais uma vez, trazendo conteúdo de qualidade, trazendo conteúdo que interessa, mostrando inovação, tecnologia, gestão, empreendedorismo da Paraíba para o mundo, meu amigo. Nós estamos em todos os lugares, inclusive nós nos movemos hoje para o Hub Brazon, aqui em Campina Grande, aqui no interior da Paraíba, trazendo sempre esse conteúdo maravilhoso e outra, é uma super parceria, sabe com quem? Com a RBCC, que é a Rede Brasileira de Cidades Criativas, tá? É uma parceria, assim, muito legal, que a gente valoriza demais, porque nós somos audiovisual, nós somos criativos. E hoje estamos aqui, eu, a Marina Torres, que vocês já conhecem, né? Mais uma vez. Mas hoje eu tenho que falar dos predicados, né? Tem que falar de predicado do cabra que eu trouxe hoje. Pelo amor de Jesus Cristo. O negócio é sério, olha. Só para vocês entenderem o problema. O problema é, deixa eu ver aqui, eu tenho que fazer todo esse processo para vocês entenderem como é que as coisas vão funcionar. Bom, eu vou dizer logo de cara que ele é pai de Rafa e Maria, que ele é aprendedor, que ele é apaixonado por pessoas, propósito, empreendedorismo, inovação, governança, tá? Ele é investidor anjo, hoje ele é consultor, hoje ele é conselheiro de várias empresas. Cara, é tanto predicado que eu vou deixar para ele terminar esses predicados. Rodolfo Lucas. Boa tarde, Marina. Boa tarde. Boa tarde, Anthony. É uma enorme satisfação vir aqui, sempre bater um papo legal sobre o que a gente faz, né, no dia a dia, e espero que seja agradável e que traga alguns insights legais para quem está nos assistindo. É aquela questão do empreendedor de mostrar sempre um insight, né? Trazer um ponto de vista. Às vezes, tem muita gente que assiste a gente só para ver ter um lapso de alguma coisa. Às vezes você pega uma ideia assim no ar, né? E tem essas questões. Deixa eu aproveitar um tempinho aqui para falar dos patrocinadores. Alguém paga esse programa. Alguém paga esse programa. Por favor. Excelente. Né? Parabéns aos patrocinadores por patrocinar uma iniciativa tão legal como essa. Bom, seguinte, de cara, vocês têm aí o método dados. Você que quer aprender a parte de ciência de dados, meu amigo, hoje ciência de dados faz toda a diferença. Você que é profissional, certo? Na área de tecnologia, você precisa dominar essa área. Hoje o novo petróleo é dados, meu amigo. São dados, na realidade. São dados que você tem que aprender a lidar com eles, manipular com eles. E não apenas manipular, é tirar informações reais, informações que possam agregar na sua empresa, informações que você pode agregar, trazer significado, porque dado por dado não quer dizer nada, mas você saber manipular e extrair respostas para o teu negócio, extrair respostas para tomadas de decisão, você precisa conhecer. Cara, o método dado está aí, é um método que você vai estar com 20% de desconto com o cupom SANTOTEC, tá? Você pode ver aí no QR Code que vai estar na tela, tá bom? Bota em algum lugar aí, Estevão, bota. Agora tem outro amigo, né, que é o Estevão, tá junto com a gente também, né? Trazendo fazendo esses arranjos todos, tá? Método dados, entra, faz o scan aí e matricula, 20% de desconto com o cupom SANTOTEC, tá bom? Tem também, aqui eu não vou deixar de dizer que esse podcast hoje é uma parceria da Rede Brasileira de Cidades Criativas, tá? Estamos juntos nessa parceria de trazer o audiovisual nesse conteúdo tão maravilhoso que é trazer tecnologia pro povo. Vamos embora? Vamos embora. Bora. Maravilha. Cara, atuando como conselheiro, como é que você vê o status hoje das empresas que você... qual foi a maior dificuldade que você percebeu que você precisou sanar nessas empresas? Seja startup ou seja empresa grande. Porque os problemas da startup corre, bora, vai que dá e vamos embora. Já nas empresas grandes tem muito mais estrutura e às vezes até burocrática, às vezes de certas formas. Como é que tu vê isso? Excelente ponto, Anthony. Realmente a gente se depara com realidades bem diferentes, problemáticas bem diferentes. Agora, tem demandas nos dois lados,
né? Tanto as empresas grandes, as demandas de governança corporativa de uma grande empresa são bem diferentes das demandas de governança corporativa de startups, de empresas que estão escalando. E eu estudei bastante ambas em algumas escolas que tratam as duas abordagens, né? Então, 2023 eu fiz a certificação no PDC, o Programa de Desenvolvimento de Conselheiros da Fundação Dom Cabral, que é a melhor escola no Brasil, que forma membros de conselho do mais alto nível, que saem do PDC, sem dúvida alguma, totalmente preparados para assumir uma cadeira em qualquer empresa listada no Brasil. E nesse nível, aí sim, principalmente quando a gente está falando em uma estrutura de governança para empresas que estão listadas na Bolsa e que, nesse nível organizacional, é essencial que exista uma preocupação e mecanismos de proteção e transparência. Isso é, para mim, a base da governança, para proteger os acionistas minoritários, principalmente, né? Nós estamos falando de empresas que não são empresas de um dono, são empresas que o capital dela está pulverizado em milhares de investidores, inclusive qualquer um de nós aqui que quiser pode entrar lá na B3 e comprar ações de qualquer uma das empresas que estão lá listadas, né? Então, há uma série de preocupações de governança que são inerentes a esse tipo de negócio. Nas empresas, nas pequenas e médias empresas, e principalmente aquelas que estão crescendo muito, não tenho dúvida nenhuma que as preocupações com governança, transparência, estruturação de métodos, de processos que deem transparência e rastreabilidade, muito facilidade de profissionalização dos processos, essa parte é essencial para qualquer empresa, sem dúvida nenhuma, principalmente as que estão crescendo bastante. Mas aí tem um papel que o conselheiro ele pode e deve desempenhar nessas companhias que não tem preço. Aqui todo mundo, de fato, é empreendedor, independente de onde esteja, em que nível hierárquico você esteja, o empreendedor e empreendedor, né? E uma provocação. Tá. Qual é a tarefa mais difícil para você enquanto empreendedor? Olha, talvez, para mim, a tarefa mais difícil que tem é você fazer o produto ser escalável. Perceber o mercado, criar um produto que realmente o mercado aceite aquele produto e ele escalar. Tá, beleza, mas aí a gente está pensando ainda numa fase de, ok, desenvolvimento de um mercado, pensamento de um produto e tal. Como empreendedor, para mim, a tarefa mais difícil que existe, cara, é a tomada de decisão. Entendi. Tá? E principalmente quando você está escalando um negócio, que o negócio está crescendo em níveis estratosféricos, normalmente, principalmente, 90% das empresas relevantes no Brasil são pequenas e médias e são empresas familiares. Sim. Tá? A gente está falando aqui de empresas que praticamente são um dono ou uma família, alguns irmãos e tal. Cara, pouca gente sabe o quanto esse processo é solitário, difícil e doloroso. Você tomar uma decisão que muitas vezes é essencial, crucial para o negócio, mas que vai impactar na vida não só de colaboradores, de clientes e tal, da família, muitas vezes. Pivotar o negócio, às vezes, tá nesse processo, né? Todo tipo de tomada de decisão que tem impactos importantes, eles têm uma carga muito pesada que o empreendedor, ele normalmente passa a vida inteira convivendo com esse tipo de decisão e normalmente ela é muito conflitada, tende a ser conflitada porque você está dentro da operação, você está preocupado ali com a cabeça mergulhada
em fazer o negócio acontecer da melhor forma possível para todo mundo. E a maioria das vezes ele não consegue, ele não tem abertura para discutir isso em casa, com a família, com a esposa, às vezes nem com o irmão, com o sócio mesmo, porque impacta na relação e o conflito dele mesmo por estar dentro do negócio e ter um viés muito interligado com aquilo ali. E quando você tem um conselheiro, que é uma pessoa externa, independente, mas que tem o olhar pró o seu negócio, muitas vezes ele ajuda demais. O simples fato de ter alguém com esse perfil, que já tem um nível de experiência legal, e para ouvir e filtrar para você cara, vê, olha o que você está me dizendo. É assim, 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 assim. Olha agora. Você concorda comigo que Nossa. até para ter. Desculpa até te interromper, não foi? Vai. Até para ter um conselho você precisa ter maturidade para ouvir um conselho? Sem dúvida. Porque é uma maturidade Sem emocional para dúvida. fazer isso. Sem dúvida. Não é para qualquer pessoa. Mas, enfim, e aí, quando você tem alguém para compartilhar isso aí, cara, você tira muito dessa solitude, do peso da tomada de decisão que eu falei. Né? E principalmente quando é um conselho formal, mesmo que seja um conselho consultivo, que vai ajudar não só você, mas todos os sócios daquele negócio, né? Cara, você tem muito mais clareza, você tá o compartilhamento da responsabilidade, por mais que não, a responsabilidade sempre vai ser sua, enquanto conselheiro consultivo. Quando é conselho de administração, como eu falei nas empresas maiores, o conselheiro é responsável, ele é responsabilizado na sua pessoa física e responde com o seu patrimônio por qualquer coisa que acontecer na empresa. Né? Ah, tá, não sabia não. Eu queria saber sobre isso, assim, como conselheiro, qual que é o papel? Porque eu não sei, né? Eu não, como uma pessoa leiga, quando tu é conselheiro de alguém, de um negócio, tu vai dizer o que a pessoa vai fazer ou tu vai mostrar como se fosse um terapeuta, assim, olha, aqui as consequências são assim, assim, assado, essa aqui assim, assim, assado, tá com você. É Tá. você quem escolhe, você quem vai ver. Excelente. Vamos lá. Então, a gente está falando de duas esferas e dois tipos de conselhos distintos, tá? Empresas mais complexas, conselhos de administração. Esse conceito é muito antigo, tá, veio muito forte lá dos Estados Unidos, então até a nomenclatura é um pouco diferente lá, a semântica das palavras, lá são board members, né, board of directors, então são os membros diretores lá. Então, por exemplo, numa empresa SA, ou, por exemplo, numa empresa como a minha, a Akio, é uma empresa regulada pelo Banco Central, pela CVM e tudo mais. Então, por força de regulação, também ela precisa ter um conselho de administração, né? E ela é uma SA, uma sociedade anônima. Então, já numa sociedade anônima, não são diretamente os acionistas, os donos da empresa, que vão ser os primeiros a responder pelos atos da companhia. É a diretoria executiva estatutária, que constam como responsáveis no estatuto social da companhia, né? É o contrato social de um SA, um estatuto social. E em um nível mais aprimorado, quando existe a necessidade, ou em função simplesmente do negócio, de ter um conselho de administração, ou por força da regulação, como no nosso caso também, de ter um conselho de administração, quem primeiro responde pela empresa são os conselheiros de administração. Nesse caso, o conselho ele é o guardião da estratégia da companhia. Tá? Então, a hierarquia passa a ser o seguinte: quem é que manda na empresa? Pô, a gente vê, normalmente é o CEO, né? O cargo máximo e tal. Não, definitivamente não. Acima do CEO está o conselho de administração. As decisões estratégicas de negócio, direcionamento para onde o negócio vai, é definido em nível de conselho de administração. Os executivos até podem, eventualmente, fazer parte do conselho. Não é a melhor prática, mas podem, é até comum. Tá? E acima do conselho
existe a Assembleia de Acionistas, que aí é o conjunto de todos os acionistas, né? Então, a Assembleia, para a maioria dos assuntos, ela é soberana sobre todas as outras esferas, né? Então, isso aqui é no nível do Conselho de Administração, a estrutura de governança, muito rapidamente, de forma básica, falando isso aqui. Quando a gente passa para um conselho consultivo, aí o conselho deixa de ter esse caráter responsável, de responsabilidade pela execução, né? Ele é um conselho, como o nome fala, muito claro, consultivo. Ele não é responsabilizado. Então, ele tem, sim, literalmente, conselho. Eu aconselho que se faça dessa forma. Nós indicamos que esse caminho, em reunião do conselho, tal, foi definido, nem definido, foi indicado pelo conselho consultivo e aprovado pela administração, que os direcionamentos agora, a partir de agora, vão ser esse, né? Então, ele ajuda. Normalmente, você traz para o conselho pessoas que têm uma experiência interessante dentro de algum espectro de necessidade que você tenha, né? Na sua companhia tenha naquele momento. Então, a atuação do conselho é super benéfica, né? Quando você tem e formaliza principalmente um conselho consultivo, você sendo uma empresa que não precisa ter aquilo, mas entende que aquilo ali é bom para você, esse simples fato já passa um nível de credibilidade para o mercado muito diferente de quem não tem. Cara, poxa, esse cara se preocupa com a continuidade do negócio, né? Você consegue tirar muito da pessoalidade do negócio e as pessoas que estão nesse nível de maturidade, como você falou, não é todo mundo que está pronto para ter um conselho, né? Então, as pessoas que demonstram esse nível de maturidade, cara, ele já está, via de regra, nada contra. Não quer dizer que um cara que é sozinho, que não sei, a história do Brasil foi feita por grandes empreendedores que foram sozinhos até lá. Mas a história mostra também que, cara, se você pegar a história das empresas que estão mais longevas da história, a empresa tem empresa de 400 anos, 500 anos, que estão aí, estão até hoje. Uhum. O dono foi importante, o cara que fundou foi importante, sem dúvida nenhuma, né? Mas talvez essa mentalidade dele de já pensar em um negócio de forma que fosse ele se perpetuasse, passa por isso aqui, por não depender de mim. Eu estou fazendo um negócio de forma que, cara, eu vou ser importante nesse momento aqui, mas eu quero que esse negócio se perpetue, que independente de que eu esteja aqui ou não, ele vai funcionar bem e continuar cumprindo o seu propósito, que é melhorar a vida das pessoas de alguma forma, entregando aqui. É muito questão de cultura também, né? Totalmente. Tipo, tu passar os teus ensinamentos para as outras pessoas que estão à frente, que estão futuramente, né? Que futuramente vão estar à frente. E até a questão de delegar mesmo, de dar responsabilidade para as pessoas e tudo. Sem dúvida nenhuma. Uma das minhas formações mais recentes, alguns grandes mestres que eu tive, e aqui eu posso citar um pouco o Marcelo Simonato, Udo Gerlich, o Marcelo Ribas, Eduardo Gomes, e lá na Board Academy, muitas coisas que aprendi não, que foi muito repetido nessa última formação que eu fiz lá, cara, é duro ouvir isso, mas muitas vezes uma das principais e mais nobres funções do conselho é proteger a empresa do dono. E olha que duro e quão profundo e quanta maturidade precisa ter para esse cara se abrir e abrir seu negócio para as visões de terceiros para lhe ajudarem com aquilo ali. Até porque tem a questão empresa é uma empresa e às vezes a vida pessoal de um empreendedor, de um dono de um negócio está influenciando a saúde da empresa. Sim. Né? E isso tem que ser muito bem delimitado. Aproveitando até esse gancho,
Qual foi a decisão, assim, que você sentiu que foi a mais decisiva, que você viu ali, que se não tomasse, um conselho, vamos dizer assim, né? Que se não orientasse, ia realmente comprometer a empresa? Em vários momentos, como eu falei, decisões, a tarefa mais difícil de um administrador, tá? Eu sou administrador de empresas, formado aqui na UEPB, em Campina Grande. Eu disse a vocês que era predicado até mandar parar. Eu estudei para isso também, né? Claro. Eu não só fiz, não, eu estudei também bastante para isso aí. Claro. E adoro, como você falou bem, eu sou aprendedor. É uma das primeiras coisas que eu falo, eu adoro aprender. E aprender das melhores formas possíveis que eu tenha acesso, né? Então, eu sou administrador de empresa e a tarefa mais difícil do administrador é a tomada de decisão, né? E muitas vezes é difícil ser o cara que tem a clareza de que a decisão mais acertada é, por exemplo, encerrar um negócio. Sim. Ixi. Fechar. Vender, fechar, Concordata, o que for necessário para Não resolver. sei se vocês já passaram por isso, mas eu tenho alguns momentos como esse no meu currículo e alguns foram mais doloridos, outros menos. Os mais doloridos foi quando o resto da galera não tinha o mesmo nível de maturidade para entender que, poxa, se tivesse parado naquela hora, a dívida não teria sido maior. O prejuízo teria sido menor, o desgaste teria sido menor, muitas coisas não necessárias deixariam de ter acontecido caso tivessem ouvido quem teve essa clareza no momento certo, né? É difícil? É muito difícil, né? É difícil, o cara que traz essa mensagem é horrível, mas é saudável, né? Você ter essa tranquilidade, a clareza de falar isso com racionalidade é excelente. E quando a gente tem um nível maior de discernimento, de experiência e maturidade mesmo, a gente está falando, o termo maturidade se encaixa muito bem nisso aqui. Então, as coisas tendem a fluir muito. Isso é um ensinamento que está num livro que é um grande clássico das finanças, Os Axiomas de Zurique, né? Cara, você tem que saber a hora de parar. Né? Então, no mercado financeiro, a gente chama de stop loss. Né? Parar de perder, tá aqui. Ponto. E tudo bem. Acontece, é um negócio. Todo negócio tem risco. É porque talvez... Eu acho que... Eita, passei da tua frente, tá fogo. Mas não. Deixa eu te falar, talvez a grande questão aí é o envolvimento do sonho, da emoção no negócio. Né? Às vezes as pessoas não entendem que um negócio é um negócio, um sonho é um sonho. E às vezes aquele seu sonho tá errado. O sonho tá errado. Ou não é o sonho de outras pessoas também. Como é que é? Não é o sonho de outras pessoas também. Sim. Porque para um negócio funcionar precisa do dinheiro, né? E aí, geralmente, você ter um negócio, você tem que vender. E aí? Outra coisa também, numa sociedade, por exemplo, 3 estão lá, um deles está dando mais trabalho que os outros 2. Aí o conselho faz assim, rapaz, fulano tem que sair. Anthony tem que sair. Eita. Não, mas fizeram isso com o Steve Jobs, né? Foi. Na Apple, ele foi tchau demitido nele. da própria empresa. Deram tchau nele. Vê, é um fato, né? É uma realidade, acontece, mas vejamos o caso do Steve Jobs, que a Marina trouxe. Né? O Steve Jobs era um cara que, dá mais trabalho, tiraram ele. O que é que aconteceu depois? A empresa caiu. Pelo amor de Deus, Volte, por favor. Né? Então, isso é importante, né? Essa visão é muito legal também, cara. Às vezes, quem está tomando a decisão, cara, tá com interesses distintos do negócio. Né? Então, por isso que eu falo de propósito. Sim. Né? Então, cara, qual é o propósito desse negócio aqui? Às vezes, quem passa a tomar a decisão, quem toma as rédeas da tomada de decisão do negócio, cara, tá nem aí pro propósito do negócio. Né? É então, só que é os dividendos do final que vai tirar de uma forma, né? E, infelizmente, normalmente, quando tem, às vezes até no curto prazo, pode ter alguma efetividade, algum tipo de atividade desse tipo, assim. Mas a história mostra, a estatística mostra que negócios que passam por esse flip aí e passam a
a trabalhar nesse viés autoritário e tal, buscando o resultado de curto prazo, tende a ser catastrófica essa história. Histórias lindas se perdem, e eu já vi histórias muito bacanas se perderem por esse tipo de conduta. Cara, foi. Né? Eu tava lembrando, assim, dentro de uma vertente parecida, é a hora de fechar, mas às vezes também tem a hora de vender. Que como empreendedor, você também acaba sendo um investidor, né? Claro, e às vezes você é o maior pensa, investidor. Exatamente. E É o aí maior tomador de risco. Exato. E às vezes você pensa, todo dele. nossa, e a pessoa coloca um dinheiro aqui, cara, tá valendo, eu preciso vender. Aconteceu com o Flávio Augusto, né? Flávio Augusto vendeu... Aconteceu comigo. Aconteceu vendeu com vários grandes empreendedores. E depois ele conseguiu comprar a empresa dele caiu, o pessoal não estava conseguindo administrar. E aí ele comprou e levantou a empresa de novo, comprou eu não lembro, assim, os dados especificamente, faz muito tempo que eu li Você isso. dados, você me respeite. Não, você dados. Mas eu não lembro especificamente, mas foi, tipo, por menos da metade, parece, do valor que ele vendeu. Ele conseguiu recuperar e fazer a empresa crescer de novo, até porque eu acredito que tinha também um viés também da questão do propósito, da liderança em si mesmo, não do cargo, mas do exemplo do estilo de pessoa que ele é, para poder conseguir também motivar a equipe e tudo, e a cultura na própria empresa, né? Você trouxe alguns temas que eu gosto muito, são muito caros para mim. Então, liderança. Foi essencial no caso da WhatsApp, que é o caso do Flávio Augusto. Então, ele, não tenho dúvida, é um grande líder, né? E ele é um cara que lidera pela autoridade. Ele lidera pela história que ele tem. Ele sabe, ele fez o negócio do zero. As pessoas respeitam ele, né? Porque ele sabe o que ele fez. Isso. O negócio aconteceu porque ele fez tudo. Ele, em algum momento, ele foi o cara que varria o chão, ele foi o cara que entregava panfleto e ele era o cara que fechava o negócio lá. Partiu do zero absoluto. Então, isso confere a ele autoridade. E ele tomou risco desde o começo da carreira dele, né? Assim, desde o começo de tudo foi todo mundo contra e ele, não, eu acredito, eu vou... Né? E autoridade não tem dinheiro que compre. Autoridade não se compra. Autoridade se vive. Autoridade é resultado. E tem o outro tipo de liderança, que é pelo poder. O poder é algo que se confere a alguém através de um cargo, uma posição, alguma coisa desse tipo. Né? Você pode não fazer a menor ideia do que aquele negócio faz, mas em algum momento foi lhe dado o poder, ou você comprou o poder de tocar aquele negócio por N motivos que sejam, e beleza. Um cara que assume a liderança de qualquer coisa pelo poder, ele pode ter autoridade? Sim. Quando as duas coisas estão juntos, é o melhor dos cenários, né? Agora, quando não estão alinhados, quando o cara não tem o poder e não tem autoridade, se ele tem boa vontade de aprender, humildade de entender de fato e se alinhar com o propósito daquele negócio, funciona também. Agora, quando ele não tem, quando os propósitos dele são diferentes, quando o que ele quer é diferente, e existe um líder com autoridade, que autoridade não tem nada a ver com hierarquia. Às vezes um cara que está no chão de fábrica tem muito mais autoridade do que o CEO da empresa. E uma palavra dele influencia mais o negócio do que uma palavra do CEO. Porque a gente está falando de autoridade, né? Então, eu costumo falar que, cara, faça o que eu digo porque eu faço o que eu digo. Porque eu sou exemplo. Só por isso. E, cara, se eu falar aqui um negócio que eu não faço, que autoridade eu vou ter? Perde totalmente sentido. Você pode até dar certo. Mas, cara, eu joguei palavras ao vento aqui, porque eu não falei aquilo com experiência. Não falei aquilo porque eu vivi aquilo e deu certo, eu já fiz e tal. Então, é a diferença. E outra coisa é cultura. Cultura é um ativo intangível, abstrato da companhia, mas que ela é totalmente decisiva no rumo em que o negócio vai tomar, né? E
célebre Peter Drucker, há muitos anos atrás, ele é um dos, né? Ele soltou escreveu essa frase que é muito famosa hoje. A cultura come qualquer tipo de estratégia no café da manhã. O que quer dizer isso? Cara, você pode ter o PowerPoint mais lindo do mundo, tá impresso em todas as paredes da companhia, isso aqui que a gente vai fazer e tal, e vamos para cima e tal. Se a cultura, de fato, não estiver alinhada com aquilo ali. Então, o processo deve vir da cultura, ou reorganizar a cultura, mostrar a cultura, fazer acontecer aquela cultura, alinhada com a estratégia. Né? Quando a estratégia não conversa com a cultura da companhia, esquece. Então, foi o que aconteceu. Na WhatsApp, a cultura estava muito arraigada no Flávio Augusto. Exato. Era isso que eu ia dizer, que geralmente a empresa reflete a cultura do dono, assim, não a cultura na parte empresarial, mas, querendo ou não, cultura é cultura, né? No caso dele... Sai da pessoa, é um output de quem tu é. Perfeito. No caso dele, a cultura estava nele. Nele. É um belo desafio, gostoso e maravilhoso quando você deixa de ser a cultura dele para ser a cultura da companhia. Inclusive, a gente está tendo um problema agora de cultura, né? De uma grande empresa, uma grande marca aí de chocolates, que teve um problema sério de cultura. A cultura foi... existe a parte, vamos dizer assim, que é importante, tem que ter toda empresa, mas existem questões da cultura que elas excederam algo que beira alguma coisa muito estranha, até pessoas estão acusando até de seita religiosa, de coisa. A cultura, ela precisa ter um limite, né? Vamos dizer assim. Com certeza. Questão ética também, né? Com certeza. E, de novo, acredito que a governança ajudaria uma governança ainda melhor no nível de transparência, que é, para mim, uma das principais funções da governança, né? E clareza de propósito, de cultura e tal, disso aí. Eu, de certa forma, até falei, do último podcast que eu participei, eu falei sobre isso, porque está dentro de uma seara que não deixa de ser a minha praia, né? A Akio chegou a ser a 6ª maior rede de franquias do Brasil. E hoje a Cacau Show, que é de quem a gente está falando, é a maior rede de franquias do Brasil, com mais de 4.000 unidades. Nossa. É uma mega potência. Isso é um número relevante em qualquer parte do globo, né? É uma coisa muito grande. E, enfim, como eu falei, clareza e transparência nisso aí, talvez seria um norte que eu olharia com muito mais carinho a partir de agora se eu tivesse no conselho da Cacau Show, né? Então, muito do que está acontecendo, das reclamações, é que, poxa, o cara que compra uma franquia, e aqui está falando um cara que chegou a vender mais de 1.900 unidades de franquia, você está vendendo ali junto um sonho. Sim, tá? Sonho de empreender. O cara tem um capital, ele tem vontade, ele está querendo melhorar, está querendo contribuir, e ele vai, quando ele busca uma franquia, ele busca um porto um pouco mais seguro do que um empreendimento, um investimento solo, e a franquia, ela entrega isso, ela entrega credibilidade, né? Ela entrega um modelo que já está provado, que deu certo, e só que muitas vezes o que eu vi de reclamação, aqui eu estou falando, eu vou só citar fatos que eu ouvi e que eu vi de reclamações. Eu não tenho conhecimento de fato, não vi o outro lado muito bem. A Cacau Show optou por uma estratégia mais discreta e eu não tenho dúvidas de que é uma grande companhia e que vai se resolver isso aí, eu espero, para o bem de todo mundo, da melhor forma possível, né? Mas o que mais foi falado do que eu vi do lado dos franqueados, insatisfeitos, é que, poxa, o modelo de negócios, ele não raras às vezes, aliás, com frequência, trazia à tona responsabilidades que não cabe num negócio desse, que não é barato, uma franquia dessa, e o cara, mas eu não sabia, isso não me foi falado. Entendi. Nossa. Isso aí eu aprendi na pele, a questão do skin the game. Cara, eu fui vendedor de sapato aqui na Marcel Pinheiro. E depois eu vendi
Trabalhei no quiosque da Oi aqui no shopping, na época era Iguatemi. Nem me diga o que eu já fiz na E vida. eu falei, Lícito cara, pra viver. e foi uma grande escola para mim, isso aqui, porque eu me tornei um bom vendedor de produtos difíceis. Uma coisa é você vender um aparelho, sei lá, todo mundo quer que não sei o quê. Mas pagar um plano que você vai se agarrar com ele e vai ter uma responsabilidade de pagar por anos. Um ano, Eu nunca fui o cara que mais vendi. Isso era muito frustrante para mim, na loja, né? Agora, certamente, os clientes que compraram de mim, Saíram satisfeitos. ele sabia exatamente o que ele estava comprando e passou muito tempo com aquele produto porque eu gosto de vender o que é o melhor para você. Entendi. O que é certo para você. Consultoria, né, no caso. É o que eu falo, uma venda difícil. Você vender banana, beleza, cara, você vai olhar se a banana tá boa, não sei o que, se você quiser até comprar a banana ruim, tudo bem, se vir para você, tá tudo certo. Mas se você faz uma compra de um negócio de longo prazo, um relacionamento de longo prazo, como uma franquia, por exemplo, e você não deixa muito claro a regra do jogo no começo e depois você vai cobrar do cara, eu não acredito que seja o modelo mais correto. Tá? Então, mas aqui foi uma breve opinião, é um assunto polêmico, de um problema grande que aconteceu e bola pra frente. A gente aproveitou que a gente já fez muita coisa, né? Já fez muita coisa, mas um fato é interessante. A tomada da decisão de sair, da pessoa sair, né? Ela simplesmente ela quer, ela não quer, não é porque o negócio está ruim, mas porque ela quer ter uma nova postura de vida, pivotar a própria vida. Eita. Pivotar a própria vida. É. Inclusive, eu tenho um amigo que está fazendo exatamente isso, pivotando a própria vida de uma empresa, certo? Ele está querendo passar para o filho, que ele não quer mais, ele quer, como ele mesmo disse, só quer viajar agora, quer se vir aí que eu vou viver a minha vida. Então, como é que a tomada da decisão de pivotar, e parece que você está tomando a decisão de pivotar para entrar de novo. Como é que tudo isso, essa sequência? Primeiro, parabéns pro seu amigo, é um grande privilegiado ter chegado no ponto em que a decisão difícil para ele está sendo essa, né? Pô, que bom que agora eu tenho alguém que eu possa confiar, que eu confio e que espero que ele queira e que dê conta, ele tem essa mesma paixão que o negócio, cara, tem muito de paixão de você tocar. É uma responsabilidade muito grande assumir como filho uma segunda geração disso aí. Se ele está nesse dilema e tá fazendo isso, parabéns para ele, fico muito feliz de qualquer pessoa que chega nesse nível. Sim, talvez na minha vida, na minha história como executivo, como pessoa, tenha sido a decisão mais difícil, né? Que, poxa, eu deixei de trabalhar na empresa que eu criei junto com meus sócios no momento em que ela estava no auge do auge do auge. Tinha acabado de fazer, poxa, foi o maior deal de M&A de uma fintech no Brasil no ano 2018. Cara, fazer um negócio de 9 dígitos aqui no Brasil é uma coisa grande. Acabar de entrar um fundo em Nova York, que não sei o que e tal. E, poxa, tem o fundamento que a gente falou aqui um pouquinho mais cedo. Cara, tudo na vida tem ciclos. Sim. Né? Então, fazer um negócio que em menos de 5 anos saiu do zero, daqui do interior do Nordeste, para ser a empresa que mais cresceu em faturamento entre 2016 e 2018. Isso aqui eu estou falando dados da pesquisa da Deloitte com a Exame, que anualmente eles publicam. Ser a sexta maior rede de franquias do Brasil. Enfim, um monte de outras coisas que fez. Pô, é muito legal? Mas demanda um nível de entrega insano. Por 5 anos, eu tive que ter 3 casas diferentes, eram aqui em João Pessoa, uma em São Paulo. Por 3 anos consecutivos, praticamente direto, eu ia daqui toda semana, toda segunda-feira, eu ia daqui para São Paulo, voltava na sexta, trabalhava 15, 16, 17 horas por dia, enfim, o cara, é glamuroso a vida, tá, bacana, avião, para cima e para baixo, vai lá. Vai lá. Assume o peso das decisões. É muito gostoso. Nada te ensina mais do que vivenciar uma experiência como essa. Né? Não tem MBA em Harvard que vai lhe dar o ensinamento que isso traz. Fazer um negócio grande como esse, negociar com os maiores fundos de investimento do mundo.
é duro, ele lhe forja, e o processo de forja a gente sabe como é, né? O aço, você leva a martelada, milhares delas, até não pode dar a martelada que quiser, que daqui não passa, né? Então, é nisso aí. E, poxa, passamos disso aí, maravilha, eu disse, cara, bom demais. E aí entra outros conceitos que eu falo bastante também. Uma coisa é o que nos leva a avançar, a crescer, é a ambição. E é muito saudável, é gostoso, está na Bíblia. Sim. Né? E uma coisa que eu nunca tive foi ganância. Que são coisas completamente diferentes. Completamente. Muito diferentes. Muita gente confunde e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? A ambição nunca deixou de fazer parte da minha vida. Né? Agora, ganância, nunca tive, graças a Deus. Então, a minha ambição sempre foi, cara, fazer o bem, fazer uma coisa legal, ajudar na vida de muitas pessoas, ser diferença, fazer isso, e como eu falo muito isso. Nada do que eu ganhei muito com a ACK, eu sou muito grato, foi uma história maravilhosa, é uma história maravilhosa que eu vivo com ela até hoje, mas nada se compara a o fato de, poxa, em algum momento da minha vida, mais de 4.000 famílias viviam do negócio que eu ajudei a começar. Muito legal. Quantas vidas eu vi sendo transformadas para muito melhor de franqueados. A gente tem uma micro franquia, o cara que, poxa, tudo que ele tinha na vida, ele tinha juntado 10 mil reais, ele investiu nisso ali, e a partir de então ele teve apoio e conseguiu empreender. E, cara, daqui a um ano ele estava ganhando 20 mil reais no mês. Caramba, é muito lindo. Né? Empreendedorismo salvo, poxa. Totalmente. O empreendedorismo é a principal possibilidade de mudança de vida no Brasil, atrelada à educação, óbvio. A educação em qualquer lugar do mundo. Claro, claro. Né? A educação lhe prepara para empreender melhor, óbvio. Por isso que eu defendo empreendedorismo nas escolas, pelo amor de Jesus Cristo. Sim, como eu tô matéria. muito feliz que tá começando a aparecer. Finalmente está começando a aparecer. Né? Eu tenho 41, estudei, nos anos, fiz isso, estava na escola nos anos 90 ali. Esquece ninguém, isso não fazia o menor sentido se falar naquela época. Hoje já se fala negócios. Meu filho tem um filho que vai fazer 8 anos, outro está com 5. Cara, a gente se preocupa em ver o que é que os meninos estão aprendendo e tal. Pô, eu vi escolas que já têm planejamento de vida. Nossa, não, mas espera. Mas tem que ter. Mas ajuda tem que ter. ensinar. Não, realmente, clareia muita coisa. Ajuda a ensinar que o mundo não é cor-de-rosa. E o mundo não é cor-de-rosa. Né? Que as crianças... Pô, tá ali no imaginário das crianças e tal. Ele começa a ver, bicho, quanto mais cedo eu entender o que é que eu tenho que fazer para me virar, menos dolorido vai ser para mim. Eu vou saber lá, né? Como é que vai acontecer. E isso é muito legal, né? Uma educação. Na última... Eu não gosto de me envolver com o jogo político, mas numa das últimas campanhas, alguns candidatos vieram conversar comigo e tal. Rodolfo, beleza, você tem essa pegada de inovação e tal. E o que você sugeriria como iniciativa, um plano de governo eventual, se a gente vier... Poxa, colocar empreendedorismo na educação básica. Sim. Sem dúvida nenhuma. Isso aí é um grande motor de transformação. Né? Então, isso aí estou completamente alinhado com isso aí. O empreendedorismo salva vidas, melhora vidas. Ele é uma das grandes molas propulsoras que são capazes de tirar você de onde você está para onde você nunca imaginou chegar. Né? E a educação como base. E aí eu tenho uma provocação aqui para vocês. Solta. Também. O que é que vocês entendem por inovação? Eu entendo da seguinte forma. Eu vou explicar, eu vou dizer a minha versão, você diz a sua versão, a gente vê se sai uma salada aqui. Tá. Bom, para mim inovar não é trazer não apenas criar algo, mas trazer algo diferente, uma metodologia diferente, talvez da mesma coisa, que vai otimizar um processo, que vai otimizar uma necessidade daquilo que você tenha.
certo? Para mim, inovação é você trazer uma nova perspectiva daquela mesma coisa. Isso. Assim, quando eu penso em inovação, eu penso muito em criatividade para resolução de problemas. E é isso, assim, o que vem primeiro na minha cabeça é isso, criatividade para resolver problemas. Excelente. Eu fico feliz de ouvir, eu falo muito isso. Cara, quando a gente fala em inovação e que não sei o quê, a gente está muito envolvido nesse mundo de startups, de empresas de inovadoras, de tecnologia, de scale-ups e tal, no mundo de growth, empresas que crescem muito. E, povo, a gente muita gente já pensa em inovação, em foguete dando ré, e que finalmente... Cabeça de Elon Musk. Finalmente virou realidade e tal, e carro elétrico. Cara, 15 anos atrás você falava de carro elétrico, carro autônomo, era uma coisa louca. Isso é inovação? Claro que é inovação. Mas, cara, inovar, o principal exercício para inovar, cara, vou fazer qualquer coisa. Cara, respira, pensa. É errado fazer do jeito que todo mundo faz? Não. Tu vai fazer certo, talvez dê certo. Mas não custa nada você parar e pensar, dizer, pô, mas beleza, deixa eu ver. Existe alguma forma que dá para fazer isso melhor? Otimizar, talvez, com os recursos, otimizar recursos. Exatamente, com mais eficiência. Então, cara, se você... Tem alguns exemplos clássicos aí, que isso aqui eu até ouvi na faculdade. Poxa, eu escutei várias histórias dessas, tipo, bolacha, creme cracker. Na época, eu não me lembro exatamente qual foi das empresas produtoras, mas enfim. Reza a lenda que, uma época, a empresa estava para fechar, que o custo estava muito alto, não conseguia baixar e tal, não estava crescendo, pá. E abriram assim, cara, e aí? Alguém tem alguma ideia? E se a gente aumentar o tamanho do buraquinho? Coisa mais tola, né, do mundo, né? Aumentou o diâmetro do furinho, reduziu 20%, 30% do custo do negócio, a empresa voltou a funcionar. Tem coisa mais simples do que isso? Exato. Verdade. Quer exemplo de inovação melhor do que esse? O que é que levou a Havaiana, de fato, para produtos passar de ser um produto que era voltado para quem não tinha grana e para ser objeto de desejo do mundo inteiro? Cara, num primeiro momento, bicho, antes ele botava cor só no meio, pronto, bota cor em tudo agora. Virou um negócio de rico. Agora todo colorido, todo mundo quer, e todo mundo quer ter 15. Nossa, e essa questão das cores, ela é muito importante para um produto, né? Para poder fazer a decisão da compra das pessoas, às vezes, é a cor. Eu me peguei ontem, eu tô lembrando aqui que ontem eu bati tanto cabeça procurando uma bolsa que tivesse o design que eu preciso, na cor que eu preciso. Tá vendo aí? Bolsas. Tá vendo aí? Aí eu não encontro uma bolsa com o design que eu quero, na cor que eu quero. Tá difícil. Aí eu passo tempos e tempos até no dia. Eu não compro se não tiver do jeito que eu quero. Até atenção, o dia Gucci, que eu... Balenciaga. Não. Eita. Ai, quem sabe. Pula. Eu recebo. Se Deus quiser mandar, eu recebo. Mas ainda não tô nesse patamar, não. Eita, rapaz. E aí você só faltou o seguinte, que você não corra, não. Você tá voltando pro mercado. Tô certo? voltando pro mercado. Voltando pro mercado. Como é que foi pra dizer assim, esposa, tô voltando? O quê? Que curiosidade. Lá em casa foi o contrário. Isso é até tema de terapia, né? Opa! Pô, minha esposa fez o quê? Quando eu disse que eu vou me aposentar, vou parar, vou dar um tempo aqui, vou entrar no sabático, vou passar um tempo aí, me dedicar mais à família, à minha saúde mental, à saúde física e tal. Eu falo, você falou, pô, eu sou pai de Rafa e de Maria. Essa é a prioridade da minha vida. Vai dar dele. Sempre foi. Rafa tem 7, Maria tem 5. E eu sempre falei, cara, eu não quero ter filhos, eu quero ser pai. Né? Então, E é um privilégio muito grande, não é qualquer pessoa que tem, né? Culmina que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, ter parado naquele momento, naquela forma, nessas condições, e ter tido esse privilégio de passar toda a primeira infância dos meus filhos do lado dele, acompanhando eles em todos os passos, levando na escola, no jiu-jitsu, no futebol, no tênis, no balé. São privilégios tanto para ti como pai, quanto para eles sem também, dúvida que nenhuma. estão tendo o pai presente. Sem dúvida nenhuma.
E, enfim, aí veio ok, os meninos já estão maiorzinhos, já entendem mais isso. E, cara, o propósito de compartilhar, de ajudar outras empresas e o fato de que eu acredito que ainda tem um monte de lenha para queimar e tem muita história para fazer junto, para construir junto com muita gente. Então, culminou nessa volta. Então, eu estou reinvestindo na minha carreira como conselheiro, né? Acabei de fazer mais 2 certificações. A primeira certificação que eu fiz na Fundação do Cabral lá atrás era muito voltado para um nível ainda mais sofisticado de corporações, de empresas, de companhias. E agora 2 novas certificações lá na Board Academy, voltadas para as pequenas e médias empresas, que são a grande gama do mercado brasileiro, que estão nesse movimento de crescimento e precisam de um conselho consultivo, estão procurando um conselho consultivo para ajudar, para compartilhar, para trazer mais transparência e credibilidade para o mercado. E, enfim, investi nisso, foi maravilhoso. Eu fiz o PFCC e o Advanced Board Program lá com o pessoal da Board Academy, foi maravilhoso. E passei quase 2 meses voltando para São Paulo, que é onde o mercado está, né? Eu sou apaixonado por Campina Grande, vivo por isso aqui, levo o nome de Campina Grande para onde for. Mas aqui a gente está falando de negócios, está falando de mercado. Exato. E 80% desse mercado, as decisões estão concentradas em São Paulo, os relacionamentos estão lá em São Paulo, e foi maravilhoso. Foi um tempo fantástico, fazendo o que eu acredito que faço de melhor e que me faz melhor, que são conexões, estar junto com pessoas, trocando uma energia boa, e foi um período maravilhoso. E tô aí procurando empresas que tenham propósitos bacanas, alinhados aos meus, para ajudá-las. Aconselhá-las. E já que o tempo é igual um tiro de espingarda, meu amigo. Vai já rapidinho. Foi, já? Não, deixa tá acabando, não. Nossa, passou muito Meu rápido. amigo, deixa eu te falar uma coisa. Aproveitando os dados do Sebrae que surgiram agora, que o Nordeste virou segundo lugar no crescimento de startups no Brasil, de criação de startups. Certo? Então, como é que você vê essa... Você agora falou que realmente São Paulo, o Sul, né? O Sul e Sudeste, eles concentram esse volume de negócios, né? Nesse sentido. Como você vê isso o Nordeste se tornando um novo polo, vamos dizer assim, né? Se não me falha a memória, o dado é 23,8% mais ou menos. Um movimento maravilhoso de descentralização, né, que está acontecendo no Brasil. Inclusive, mandar um abraço aqui para os meus amigos do Sebrae. João, Ivana, Nilvânia, todo mundo que está aqui, que carrega essa bandeira do Sebrae com tanta energia e tanta qualidade aqui. E você sabe que reza a lenda que o Sebrae nasceu aqui em Campina Grande. Você conhece essa história? Não, conheço não. Que história é essa? Que história é essa? Sério? Sei não. Então, eu não vou ser eu não tenho autoridade suficiente para falar essa história, mas cabe aqui convidar o João Alberto para vir aqui contar. É uma história maravilhosa de empreendedorismo. Tem muito, Campina Grande é muito destaque nisso aí. Que legal. Né? E, enfim, o Sebrae ele carrega essa estatística e ele é um dos principais responsáveis que fomentam isso aí, principalmente no apoio à micro e pequena empresa, que ele faz isso com maestria. Nesse momento agora está acontecendo um dos maiores eventos do calendário do Sebrae no ano, que é o NEON, o Nordeste On, né? É a terceira edição. Eu tive a oportunidade de participar das 2 primeiras, o primeiro em São Luís, o ano passado em João Pessoa. Infelizmente, esse ano eu não consegui por causa de agenda, mas é um mega evento que reflete isso que você está falando. Hoje, a tecnologia, ela tem esse papel maravilhoso, que é de democratizar o acesso à informação. Sim. Então, por mais que, muito do capital, das decisões estão ainda concentradas lá no Sul e Sudeste, mas hoje as barreiras, principalmente geográficas, elas deixaram de existir e passaram a fazer com que, se eu tenho uma boa ideia, um bom negócio, uma boa execução aqui, nada mais me impede de que quem está lá, o capital necessário, o apoio necessário, passe a me conhecer, a me enxergar e fazer essa ponte.
né? Então, o sumiço das barreiras geográficas com o avanço da tecnologia, eu vejo como o maior benefício da tecnologia hoje para nós, e isso não é só fazendo essa ponte que diminui a barreira do Nordeste com o Sul e o Sudeste, é com qualquer lugar do planeta. Sim, posso vender para qualquer lugar do mundo. Exatamente. Então, mesmo na minha formação, foi muito importante, legal, impactante, eu aprender outros idiomas, né? Isso, o que é que o outro idioma fazia? Diminuir as barreiras geográficas. Sim. Né? Quebra as fronteiras. Cara, hoje, se a gente terminar aqui essa gravação, colocar em uma plataforma de IA, instantaneamente a gente vai ter em pouquíssimos minutos todo o nosso papo traduzido para o idioma que nós sonharmos. A descentralização da nossa informação. Completamente, de uma forma, isso populariza uma boa informação, e essa é a parte boa da tecnologia, a parte boa da internet, que é um mundo sem limites, tudo que tem para o bem tem para o mal. Sim. Então, fica a dica principalmente para os jovens que estão aí, cara, usem para o seu bem, usem para se desenvolver, para se conhecer, para ampliar os seus conhecimentos, os seus horizontes, e utilizar isso a seu favor e não contra você, né? E tem muita coisa boa acontecendo, e vamos aproveitar as coisas boas que estão chegando aí. Inclusive, né? O nosso próximo alvo quanto podcast é exatamente isso, é trazer essa questão das línguas, fazer para várias línguas, fazer essa tradução, nem que seja por IA. So it's very important for us. You can make a conversation in English, puedes hablar espanhol como quieras, e se der certo, se o papo for bom, cara, traduz pro mandarim, traduz pro japonês, traduz pro holandês, traduz pro eu fico brincando com o pessoal que se brincar, daqui a pouco a gente não vai aprender só inglês, não. Vai ter que aprender mandarim na marra. Oxe, com certeza. Quanto antes você puder começar. Com Infelizmente certeza. eu ainda não comecei, quem sabe um dia. Mas pelo menos a gente já tem um Google Tradutor, que se você aperta a câmera e bota uma coisa em chinês, ele vai lhe traduzir. Tava lá na Liberdade de São Paulo esses dias e fiz muito isso. Trava no supermercado, a coisa mais linda do mundo, tudo chinês, e, cara, o que é isso aqui que eu não faço a menor ideia. É tão difícil, porque... Então, rapidinho, cara, você bota lá, aponta o celular, ele já, no próprio, e na fonte que está na embalagem, ele traduz para português, é lindo, isso é maravilhoso, a tecnologia está sensacional. Né? Acesso. Poxa, eu vi, recentemente, a gente estava falando, acho até num papo com o Alexandre Moura, se não me engano, tradução simultânea. Sim. Né? Cara, eu vi um fone, se não me falha a memória, da Xiaomi, custa, sei lá, R$180. Um fone de ouvido, Bluetooth, normal. Bota, traduz. True Wireless, que ele já vem com essa função nativa dele. Se você quiser, tem um aplicativo que você ativa nele, ele traduz simultaneamente para você. Os celulares da Samsung já vem com isso há 3, 4 anos. Numa ligação, ele já traduz para você. Ah, é perfeito? Não, mas funciona, cara, que funciona. Ajuda Tira demais. do prego, né? Como diz, né? Tira do prego. Coisas regionais, algumas palavras assim, não vai muito, mas... Claro, sim. Mas vai lhe ajudar. O básico, com certeza, você cria muitas pontes que antes eram barreiras intransponíveis. Verdade. Rodolfo, vou agora... O nome desse podcast aqui, desse episódio, vai ser Tomando Decisões Difíceis. Olha. E o pior que vai ser agora, tomar decisão difícil vai ser agora. Acabou. Que bom. Tá vendo? São decisões difíceis, mas são boas, porque foi bom, né? Quando a gente teve maturidade para tomá-la. Olha aí. Ó, no momento eu quero correto, agradecer demais, tá? A tua presença aqui com a gente. Vão vir outros... Se Deus quiser, a gente vai outros, né? Trazendo sobre vários assuntos e as perspectivas do que está acontecendo. E o alvo é esse, compartilhar conteúdo, mostrar que nós, paraibanos, nordestinos, né? Essa aqui é a intrusa, né? Aquela é lá de Teresina. Eu sou nordestina, querido. Eu sei, pai. Ilustre convidado. Ilustre convidado. Né? Brincadeira. E assim, mostrar que a gente tem muita coisa boa. Falar de onde ela cara. Teresina também tem muito valor, tem muita cultura, tá muito rico. O neon tá acontecendo lá, não é à toa. O Piauí tá crescendo. Eu convivi muito com o Piauí o último ano, empreendi com a lavoura de soja, fui fazendeiro também esses últimos dias. Nossa. Aí. E cruzava o Piauí, fiquei impressionado com a pujança do crescimento no interior do Piauí.
enfim, Nordeste todo tá voando, cara. O Maranhão também tem muito, hein? Eu cruzava Paraíba todo, Ceará todo, Piauí todo, Maranhão todo, Tocantins para poder chegar na fazenda. E o Santo Tech vai chegar nesse povo, pra gente Já mostrar vai. esses conteúdos. Já tá. Obrigadão, Guerreiro. Muito obrigado Muito pela tua obrigada. presença. Eu que agradeço a vocês, a todos que estão que vão nos assistir aí. Enfim, estou à disposição para trocar mais. Quem mais ganha, quem mais compartilha. Tamo aí. Gente, nós agradecemos a vocês por terem assistido com a gente. Muito obrigado, tá? Fui! Tchau, tchau! Tchau.